Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje vou fazer aqui uma análise do Fresco, um jogo que me foi oferecido pela Devir, a editora que edita o jogo agora em Portugal, para eu dar aqui uma opinião. Portanto, decidi fazer aqui mais ou menos um tutorial para ver como é que se joga e depois dar a minha opinião final no final. Então vá, vamos ver como é que se joga. Está aqui montado o Fresco para 3 jogadores. Vamos explicar mais ou menos como é que se faz aqui o setup. Já estão incorporadas as 3 expansões, ou mini expansões que o jogo traz. Eu diria que devemos jogar sempre com elas. Então, como é que se faz o setup? Põe-se aqui a peça de 24 no meio, põe-se aqui o bispo, retiram-se, penso que são 7 peças das peças base, juntam-se as novas, mistura-se e depois então configura-se aqui o tabuleiro de modo aleatório, sendo que no meio tem de estar apenas esta peça. Depois colocam-se aqui os nossos meeples representantes nos vários rankings, vários tracks. Aqui, estes ficam à espera de entrar ali para a ordem acordar. Ali, termina-se aleatoriamente o início a esta ordem. Vamos colocar então, organizar aqui os baralhos, primeiro os A's, os B's e depois os C's, aqui todos no monte. E vamos colocar 2 aqui visíveis. Vamos organizar estas peças também pelo tipo de conteúdo na ordem ascendente, ou seja, laranjas, ascendente, o mesmo para as outras, ficam aqui 3 de cada nesta parte. Aqui para o mercado temos aqui estas peças todas, vamos em cada turno baralhar e colocar nos sítios correspondentes nos 3 mercados, de lembrar que estamos a jogar para 3 jogadores. Do outro lado existe a mesma configuração, mas para 4 jogadores, portanto isto nos mercados muda. Para 3 jogadores será então assim. Cada jogador tem então os seus 2 painéis, como estão aqui a ver, em que tem aqui o painel para as ações dos trabalhadores e aqui o painel onde vai fazer as trocas de tintas, dos pigmentos, e onde vai guardar os recursos e o dinheiro e vai poder esconder isso dos outros jogadores. Sendo que aqui eles estão identificados também com a cor, isto é do jogador vermelho. E o mesmo aqui vê-se nas cortinas. Portanto, isto é com aquilo que começamos, cada jogador começa com 12 de dinheiro e um pigmento base de cada um dos ditos pigmentos básicos. Então, como é que funciona a ordem de jogo? Ou como é que funciona o jogo, propriamente dito? O jogo, o objetivo é fazer o máximo de pontos possível. Então, e como é que funcionam as rondas? Vamos ver aqui esta ordem. Inicialmente isto é aleatório, mas depois, à medida que os jogadores vão pontuando, vão avançando por aqui assim, que não se vê no vídeo, mas estão aqui os pontuadores em cima. À medida que eles vão avançando na pontuação, está aqui a escala de 1 a 100, eles vão andando. O último é sempre o primeiro a escolher a hora em que vai acordar. Neste caso seria, por exemplo, o vermelho, porque isto foi aleatório, mas depois tem a ver com a ordem de turno. Vai escolher, por exemplo, a hora que acorda. Por exemplo, se acordasse às 5 da manhã, ia ter menos 3 de moral, que ia registar aqui neste ranking, ou seja, começa aqui no 0, ia ter menos 3 de moral, então andava 1, 2, 3, o que lhe ia fazer perder um trabalhador. Ou seja, pegava um dos 5 que tem, e colocava aqui, porque enquanto estiver nestas casas, vai perder trabalhadores que eles estão descontentes. Mas depois era o primeiro a comprar pigmentos no mercado e cada pigmento ia custar 4. Mas os jogadores podem optar por outros. Por exemplo, o amarelo podia vir aqui, não tinha qualquer variação no estado do humor e ia comprar pigmentos por 2. O azul escolhia, por exemplo, vir aqui, ia ter menos 2 de moral, não ia entrar nos negativos, portanto não ia perder o seu trabalhador, e ia comprar por 3 em segundo lugar. E isto seria então a ordem de jogo. É para isso que serve aqui este registro, para termos noção da ordem. Portanto, isto depois vai mudando com a sua pontuação e vamos imaginar que isto tinha sido feito assim. Se, por exemplo, tivessem acordado aqui às 8 da manhã, iam comprar por 1, mas iam ser os últimos, e iam ganhar, então, 1 de moral. Imaginando que fosse o amarelo. Então, o jogo acontece desta forma, e então, de seguida, todos os jogadores, de modo oculto, vão pegar nos seus trabalhadores e vão alocá-los. Por exemplo, o vermelho já só tinha 4, já não tinha 1, tinha perdido. O mesmo acontece se, por exemplo, chegarem aqui acima, se estiverem, por exemplo, nesta posição ou nesta, vão ganhar este trabalhador branco enquanto lá estiverem adicional. Portanto, como é que funciona? Agora temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 localizações.
nas 5 localizações vamos poder alocar os vários trabalhadores. Portanto, e nós é que escolhemos como é que colocamos, sendo que resolvem primeiro estas ações, depois estas e estas. Portanto, eu podia escolher, por exemplo, uma coisa assim do género, assim e assim. Mas também podia colocar todos aqui. Portanto, isto tem a ver com as minhas opções. Mas se calhar eu vou colocar assim. Então, o que é que isto quer dizer? Então, o que é que isto quer dizer? Vou buscar aqui o mais próximo. Nesta ação é ir ao mercado. Nesta é trabalhar na catedral, na parte do teto fresco, do fresco, ou então nos altares, ou na parte exterior. Aqui é trabalhar para pinturas, ganhando dinheiro com isso. Aqui é fazer misturas de pigmentos e aqui é aumentar o mural. Então vamos fazer exemplo. O vermelho, neste caso, tinha colocado, portanto, os jogadores todos escolhem isto. Depois, então, quando todos estiverem preparados, estiverem concluídas as suas alocações de trabalhadores, revelam e vamos resolver as ações, tal como mostra até aqui no verso do nosso painel de ocultar. Portanto, este jogador pode escolher ir ao mercado, escolhe uma das bancas e ele tem duas opções. Ou faz compras ou fecha uma banca. Para mais nenhum jogador podia comprar. Portanto, ele tem aqui 2 trabalhadores, pode escolher, por exemplo, provavelmente ele iria escolher, por exemplo, esta. Ia comprar este e este, porque tem 2, ia ficar com eles até ao final do turno e ia receber os pigmentos correspondentes e teria de pagar 4 por cada um, porque comprou 2 conjuntos, portanto ia ter que pagar 8, ia dar 10, recebia 2 de troco. Pronto, e tinha feito a sua compra e ia ficar com todos estes pigmentos. Depois os outros jogadores iam comprando, à medida de, se o mercado tivesse, por exemplo, fechado, se eu tivesse decidido fechar o mercado, removia aquilo tudo, já não podia, por exemplo, não podiam, por exemplo, vir a este, tapávamos para simbolizar e podiam ir então aos restantes, sendo que podem fazer as compras de acordo com o valor que têm e da quantidade de trabalhadores que alocaram no seu painel individual. Então, os jogadores ficam com isso, depois no final do turno isto vai tudo fora, vai tudo para aqui, tudo, mistura-se com os outros, baralha-se e todos os turnos estão a sair aqui pecinhas novas para definir o que é que está no mercado. A outra ação é então trabalhar na catedral. Ele não trabalhou, não escolheu essa ação, mas outros jogadores podiam ter escolhido. Ao trabalhar na catedral, vamos ver então aqui o que é que se passa no fresco, no fresco do teto da catedral. Portanto, aqui o bispo começa em cima, nós podemos escolher qualquer uma destas peças, devolver os pigmentos correspondentes, ganhar a peça. Por exemplo, neste caso não haveria nenhuma que eu pudesse fazer, mas por exemplo, se tivesse já pigmentos de outra cor, se tivesse por exemplo já um verde, eu poderia dar um amarelo, um vermelho e um verde. Se tivesse colocado por exemplo aqui como ação, fazia e isto ficava para mim, ganhava 5 pontos de vitória, ele ia avançar para ali, já não aparece na câmera, mas ele está nos 5 pontos de vitória e tinha isto feito e ficava com esta pecinha para mim. No final da ronda vai-me dar um rendimento de uma moeda e ter aqui um verde. Quando eu jogo isto, que é que teria sido a jogada inteligente? Pagava um, que é uma coisa que eu posso fazer, posso pagar um para mexer o bispo. Ele pode mexer em qualquer posição, por exemplo, mexia para aqui era indiferente, e por estar adjacente ao tile que eu fiz, ia ganhar 2 pontos adicionais de vitória. Se ele ficasse mesmo sobre o tile que eu fiz, ia ganhar 3 pontos adicionais. Portanto, é também importante saber jogar aqui com o bispo. Movimentá-lo, só podemos movimentar uma vez, mas ele movimenta assim qualquer zona, qualquer sentido. Podemos então aproveitar isso para ganhar pontos adicionais de vitória, pode ser estratégico. Então, ou seja, já falámos destas, temos como também possibilidade de fazer isto, ou seja, por cada conjunto de cores básicas, como uma ação, trabalhar na catedral, podemos entregar isto para ganhar 2 pontos de vitória. Se substituirmos um destes bens por um destes pigmentos já misturados, ganhamos um ponto adicional. Se conseguimos entregar o conjunto de todos os pigmentos misturados com base nos básicos, ganhamos 6 pontos. E pelos que conseguimos substituir por estes ainda, que são a mistura final que já está associada à expansão, uma pequena expansão que está aqui, vamos ganhar mais estes pontos adicionais a estes conjuntos. Portanto, é mais uma forma de
obter pontos de vitória de modo indiferenciado que estão sempre disponíveis. No entanto, há sempre uma tendência para fazer primeiro estes tiles aqui, até porque isto vai também desenrolar o final do jogo. A outra ação que temos é pintar quadros para ganhar pontos de vitória. Temos a possibilidade de ir buscar uma carta destas, mas apenas uma. Tudo o resto tem de ser obtido em dinheiro. Portanto, se eu tivesse colocado aqui vários, podia escolher uma destas. Por exemplo, escolhi esta, que neste caso era muito importante porque me ia levar o moral para o máximo. Faz um efeito uma vez. Portanto, recuperava este e ainda ia recuperar este para a próxima ronda. Ficava com a carta e então o outro já não posso ir buscar uma carta nova, mas posso ganhar 3 moedas. Então, 3 moedas é uma maneira rápida de ganhar dinheiro. A outra ação consiste, se eu tivesse vindo aqui, consiste em fazer misturas de pigmentos. Temos aqui esta tabela que nos diz aquilo que nós devemos misturar. Eu, como tinha muitos básicos, de certeza que me dava jeito de misturar. Por exemplo, podia fazer uma mistura de vermelho e amarelo para dar um laranja, ou então de uma das outras misturas quaisquer, sendo que temos aqui os da primeira mistura e com a expansão já vêm estes, que são misturas já com base nas primeiras misturas para obter pigmentos que depois permitem fazer peças ainda mais valiosas. Se repararem, a peça mais valiosa é 24, faz com um rosa e um castanho, que é já o subproduto de outras misturas. Portanto, não é uma coisa que se faça diretamente. Portanto, isto permite fazer 2 misturas e na última ação é subir. Se eu tivesse, por exemplo, aqui, tinha aqui 1, punha 2, subia 1, 2. É subir aqui no mural dos meus trabalhadores, dos meus artesãos. O que é que existe mais? No final do turno, os mercados voltam. Isto é abastecido também. Ficam sempre aqui 2. Por cada carta que eu tiver destas, no verso, vou ganhar então este rendimento para o início do próximo turno. Portanto, fazer estas peças também são importantes porque nos dão rendimento. O que é que há aqui adicional? Que resulta também da expansão. Quando decidimos fazer uma ação de mistura, temos a possibilidade de trabalhar para o bispo. E o que é isto? São estas peças que estão aqui. Gastamos uma ação dessas e podemos fazer uma destas. Temos de ter o requisito que está aqui em cima. Neste caso eu tinha um verde, não tinha ainda suficiente, mas se tivesse feito, por exemplo, imaginem que eu tinha esta e esta. Tinha este requisito, portanto podia ir buscar uma destas peças que adicionava aqui, ganhava estes pontos de vitória e no início de cada turno ia receber então um dinheiro adicional e ia receber mais uma peça, um pigmento verde. Portanto, isto estava então cumprido. Estas ficam a contar para esta e a partir daqui, depois ele poderia ir reunindo mais peças para reclamar mais peças também destas. Peças do fresco para reclamar peças das encomendas do bispo. E basicamente estão todas as ações feitas. O jogo é bastante simples, só tem isto. Eu recomendo que se jogue sempre com expansão. Depois então, estes jogadores voltavam para aqui. No início da próxima ronda íamos receber os rendimentos das peças que tivermos aqui, recebíamos isso, isto voltava tudo para aqui, ocultar, consoante a ordem de jogo, o último com menos pontos ia ser o primeiro a poder escolher, por aí fora, e as rondas desenrolavam sempre deste modo, até que, quando no início de uma ronda houverem 6 ou menos peças, essa é a última ronda, nós pegamos na nossa pecinha, viramos ao contrário e é que vamos ter para o final do jogo. A diferença é que aqui na parte final já não há o aumento do humor, da felicidade do nosso ateliê, a nossa oficina, porque também não faz sentido, porque já não vou haver mais rondas. Mas temos a oportunidade de fazer mais trabalhos na catedral. Portanto, o jogo, recapitulando para não haver dúvidas, quando houverem 6 ou menos peças de fresco para trabalhar no início de uma ronda, essa é a última ronda, ou quando se gastarem todas as cartas desta pilha vierem para aqui as cartas de retrato, haverá então uma última ronda final em que também se vira isto. Se realmente o fresco for acabado numa ronda, então essa também é a ronda final e no final dessa ronda não se recebe o rendimento aqui das moedas, porque as moedas dão pontos de vitória. Estranhamente, os pigmentos finais que nos sobram não dão pontos de vitória. Portanto, temos que arranjar maneira de os converter noutras coisas. No final do jogo, vamos então contar os pontos que fomos obtendo. Cada 2 de dinheiro vale 1 ponto de vitória. Recordando só aqui o que é que fazem algumas das cartas, elas têm alguns poderes interessantes,
quando tem assim o raiozinho, quer dizer que são instantâneas, como aquela que eu usei no exemplo. Portanto, há aqui várias instantâneas, mas há outras que, por exemplo, são permanentes. Por exemplo, temos sempre mais um movimento no bispo, ganhamos sempre uma moeda por turno, e quando fazemos, por exemplo, a ação de aumentar o moral, em vez de ganharmos 2, ganhamos 3. Portanto, existem aqui várias opções, tal como este, por exemplo, dá um ponto adicional quando o bispo é ativado, por aí fora. Existem vários e basicamente é assim que se joga isto. E pronto, penso que é assim que se consegue explicar mais ou menos como é que se joga o fresco. Pode ter falhado aqui um pormenor ou outro, como é normal. Quer dizer, não devia de ser normal, mas é normal porque realmente os jogos têm muito detalhe, embora este seja muito simples. Então, qual é que é a minha opinião sobre o fresco? Eu acho que é um jogo bastante interessante, do tipo Eurogame, e eu fico sempre contente quando as editoras conseguem trazer este tipo de coisas para Portugal. Neste caso, a Devir conseguiu trazer um jogo de sucesso, embora eu até tenha ficado surpreendido, porque o jogo já é de 2010, não estava à espera que fosse editado neste momento, portanto há sempre uma tendência para escolher jogos novos. Mas penso que fizeram uma boa aposta, porque temos aqui um jogo com estas 3 expansões, mini expansões que já vêm, eu diria que devem ser sempre colocadas, mas podemos retirá-las para simplificar ainda mais, tornando praticamente um jogo familiar, mas com possibilidade e com profundidade daquilo que nós chamamos estes jogos de hobby, estes Eurogames, que têm algo de especial que nos faz querer jogá-los como adultos, porque realmente têm outro tipo de sensações, de interações e da capacidade de construir algo. Neste caso trata-se de um jogo que tem um tema bastante conhecido, o tema da Renascença, mas que não é muito explorado nos jogos, mas que aqui parece que está bastante bem feito, uma vez que, por exemplo, está bem decorado e está bem enquadrado e temos a sensação que realmente estamos a comprar pigmentos e a treinar e misturar os pigmentos e conseguir ter uma oficina com trabalhadores motivados para fazer o seu trabalho. O jogo tem alguma interatividade, pode ser, eu não diria agressivo, mas podemos mexer bastante com os outros, ou seja, conseguir passar à frente, tirar aquelas coisas que são mais interessantes, conseguimos mexer o bicho para outras localizações, conseguimos fazer uma série de coisas que têm interatividade, pelo que nos interessa sempre estar atentos ao jogo dos outros. E tem aquela parte de ocultar, portanto tem sempre alguma tensão, e é um jogo que joga bastante rápido, joga à vontade numa horinha, e penso que tem aqui um bom exemplo de um jogo que pode ser usado como jogo de introdução. Para quem sabe o tipo de jogos que eu costumo apreciar, este não é bem o tipo de jogo que me fascina totalmente, ou que me fascina mais. Eu normalmente prefiro jogos mais profundos, mais complexos. No entanto, está aqui um jogo interessante, e um jogo que eu jogarei quando tiver apenas aquela horinha para jogar, porque ele tem um tempo controlado, e quando quiser, por exemplo, introduzir pessoas novas, ou jogar uma coisa mais levezinha. Há dias em que nem sempre queremos jogar aquelas coisas mais pesadas. Portanto, eu diria que o Fresco é um excelente exemplo disso, e é um jogo que, com certeza, que é útil para iniciarem em jogos mais a sério. Quando digo jogos mais a sério, não é que os outros estejam a brincar, embora estejamos a falar de brincadeiras, mas mais a sério no ponto de vista de quererem uma experiência mais profunda e mais complexa. Para mim, isso é aquilo que eu considero ser mais a sério. Embora isto não diminua em nada os outros jogos, há jogos também simples e mais pequenos e menos profundos, que também são bons jogos, como é óbvio. Mas estamos a falar dos meus gostos pessoais. Portanto, isso é uma coisa que se deve sempre notar, especialmente quando estamos a fazer estas reviews, que estamos a falar de gostos pessoais, embora tentemos sistematizar isto e falar das suas características para, independentemente dos nossos gostos pessoais, as outras pessoas possam também fazer a transposição para aquilo que são as suas opiniões e os seus gostos. Portanto, eu diria que é um jogo leve-médio, um bom exemplo de jogo que temos no mercado, e especialmente nesta altura em que os jogos estão a preços exorbitantes, temos aqui um jogo que conseguem comprar por um preço mais ou menos acessível, tendo em conta a média existente, e que vos traz retorno, tendo em conta o custo e o tempo que demoram a jogar. Também é importante, porque para uma horinha tem um jogo que traz retorno estratégico para uma hora. Penso que está bom. Sendo que existem também o Fresco, que tem mais expansões, existem também a Big Box.
Portanto, para quem queira então depois partir deste jogo para uma coisa ainda mais profunda, pode sempre fazer isso, comprar as expansões e adicionar no formato Big Box, ou comprar as expansões à parte e adicionar a esta que já existe, tem sempre essa possibilidade. E pronto, fica aqui a recomendação do fresco para estas tardes de verão que ainda não são quentes, portanto, o melhor mesmo é jogar o fresco. Deus!